O propósito desse vídeo é nós mostrarmos como trabalhar com chave estrangeira, né? Então, o que é chave estrangeira? Nós vimos na aula passada, né? Deixa eu pegar um notepad aqui. Nós vimos que nós tínhamos o conceito de chave primária. Esse conceito de chave primária, ele tinha uma finalidade. Chave primária, ela torna o registro único na tabela, né? Naquela tabela. Então, se eu tenho lá o cliente, eu vou ter vários campos nessa tabela cliente, né? E eu vou ter um atributo chave primária que vai garantir que o meu cliente tenha um ID único. Tipo, por exemplo, eu tenho lá, vamos pegar lá o CPF como ID de um cliente, o nome dele e os demais campos. A chave primária ia dizer o seguinte: se eu tenho um CPF 123 e o nome é José, se eu tentar cadastrar outro 123 com o nome João, a chave primária, o mecanismo, né, de chave primária vai garantir que esse registro aqui não seja inserido, porque existe aqui então uma duplicidade, né? Então a ideia da chave primária, né, vamos colocar ainda, é evitar duplicidade dos dados. Muito bem. Então isso é o conceito de chave primária que a gente viu já no vídeo anterior, né? Em várias, em alguns exercícios a gente já fez isso. Mas e chave estrangeira, né? Chave estrangeira, né? Que aqui no banco de dados é chamado de foreign, né? Foreign key. O que é essa chave primária, né? Então, na verdade, essa chave primária, essa chave estrangeira, ela é uma referência a um registro de outra tabela. Basicamente essa é a ideia de chave estrangeira, né? Muito bem, mas como é que a gente cria então essa chave estrangeira? Vamos dar uma olhadinha lá no nosso W3 Schools, para a gente ver na nossa documentação ali do W3 Schools. Rapidinho aqui. Tutorial, aprender SQL. E aqui então nós vamos olhar aqui na nossa criação da estrutura da nossa database, as foreign keys. É esse recurso banco de dados que nós vamos estar estudando nesse vídeo. Então olha só, a foreign key ela também é uma constraint. E olha o que acontece. Aqui então eu tenho a tabela de persons, né, que tem o parcel ID, o ID1, o ID2 e o ID3, o last name, o first name, né? Então esse person ID que ele é uma chave primária, veja um registro que ele não se repete, né? Esse valor entre as diferentes linhas não se repete, né? Agora olha o que acontece, o que é uma chave estrangeira. Aqui nós temos uma tabela de orders, né? Então olha o que acontece. Aqui na tabela de orders eu tenho order 1, a chave primária de order da tabela de order é a coluna order ID. E aqui eu tenho o person ID. Então, olha só, aqui na tabela de orders, ao invés de eu inserir todo o nome do cliente, eu só insiro a chave primária. Então, isso quer dizer que a order ID 1 tem o número 77895 e ela é do cliente 3, da person 3, né? Então, quem fez essa ordem, né, foi o cliente Peterson, com o seu último nome Peterson, né? Então, eu vou estar informando aqui na coluna person ID, que é a chave estrangeira, eu vou estar informando o registro, o valor que corresponde ao número da chave primária do registro lá da tabela de pessoas, né? Então é para isso que nós dizemos que são relacionados. Então como é que a gente cria a chave estrangeira? Então olha só, aqui é a nossa tabela de orders, nós temos o número da ordem, a order ID, o número da ordem, o ID da pessoa, que é uma coluna que vai estar mantendo então a chave estrangeira. Digo que a primary key é a order ID e a foreign key
é o campo Person ID, aqui na tabela de orders, e ela tem uma referência para a tabela, né? Esse persons aqui é a tabela de pessoa no campo ID, né? Poderia, né? Ele também tem as variações, né? Eu poderia estar criando ele um pouco diferente, né? Poderia estar criando dessa outra forma aqui, né? No SQL Server, dependendo do servidor. Como nós vamos implementar aqui no PostgreSQL, que é a nossa turma, né? Do nosso, da nossa, nas nossas aulas nós estamos usando o PostgreSQL. Então nós vamos criar aqui a tabela, nós vamos fazer esse relacionamento. Nós não vamos copiar esses exemplos aqui, ó. O que a gente vai fazer? Nós vamos criar aqui uma tabela de cliente e uma tabela de venda, né? Então nós sabemos que uma venda ela sempre está relacionada a cliente. Então eu vou começar aqui, vou abrir aqui um bloco de comando, né? Execute command. Vou criar aqui então a minha tabela cliente, ó, create. Veja que primeiro eu preciso então criar a minha tabela de cliente, né? Para depois eu criar a tabela de venda. Então, a create table cliente. Vamos dizer que o nosso cliente ele tem um CPF. Vamos chamar o CPF do cliente, que é um varchar, né? Um varchar de 14. Esse nosso cliente ele tem um nome, que é um varchar de 30. E por enquanto vamos dizer que ele tem um e-mail, que é um varchar de 50. E aí vamos dizer que o nosso cliente, então a primary key dele é o CPF. Muito bem. Então agora olha o que eu vou fazer. Vou rodar isso aqui. Opa, onde é que está meu erro? Erro aqui, ó. Faltou vírgula, né? Vamos ver. Show de bola. Vamos olhar aqui nos nossos serviços. Ó, criei a nossa tabela de cliente. Muito bem. Agora, como eu já criei a tabela de cliente, eu não preciso mais desse script aqui. Vou apagar ele. Vou criar então agora a tabela de venda. A tabela de venda ela é create table venda. Eu vou ter um ID para venda, que vai ser um int, not null, e ele já vai ser a primary key. Nós já vimos em outros vídeos que é possível ter essa variação, né? Uma primary key, certo? Nós vamos colocar aqui uma data da venda, e nós vamos dizer que é de um tipo date. E nós vamos dizer que essa venda tem, vamos colocar lá um total, né? Meio sem sentido o total por enquanto, mas vamos colocar só um total aqui da venda, né? E agora, olha só o que acontece. Veja bem, toda venda, ela precisa ter um cliente, né? E todo cliente, ele pode estar em várias vendas, né? Então, isso é o que a gente chama de cardinalidade, né? Então, aqui nós vamos criar o cliente, ou vamos colocar aqui, ID cliente. ID cliente. Que tem que ser um inteiro. Por que tem que ser um inteiro? Porque a nossa tabela, né? A nossa tabela, a nossa tabela de cliente, que é onde a gente vai estar apontando essa chave, ela tem o tipo inteiro, então ela tem que ter o mesmo tipo de dado. Então, por enquanto, eu não vou criar agora a chave estrangeira. Vamos dar um alter table depois, né? Vamos executar então agora esse comando e vamos ver o que aconteceu. Ó, nós criamos, né? Então agora nós criamos a tabela de venda, né? Então olha o que vai acontecer aqui enquanto eu não tenho essa tabela aqui. Enquanto eu não tenho, ainda não criei a chave.
Então eu posso vir aqui, vamos colocar em comentário isso. Opa, coisa estranha. Tá, então vamos colocar aqui barra asterisco, asterisco barra. E vamos fazer um insert em venda, ó. Insert into venda. Vamos inserir o ID, a data, o total e o ID cliente. Ou seja, todos os campos, né? Só quebrar a linha aqui para ficar bonitinho. Vamos colocar aqui o values. Vamos quebrar a linha e vamos colocar aqui os valores. Então, a venda 1 foi feito no dia 07/10 de 2020. O total da venda é de R$100 e o cliente é o cliente 10, né? Vamos ver se ele vai aceitar. Vamos rodar esse teste. Parece que funcionou, né? Nós poderíamos ter sido espertos o suficiente, né? Já que inserimos para colocar aqui um select para testar. Select asterisco from venda. Executei. Bingo, ó. Inseriu. Show de bola. Agora vocês vejam, pessoal, o problema que nós temos aqui. Ele disse que o ID do cliente é código 10, então supõe-se que tenha um cliente código 10. Nós sabemos que não tem. Olha só, vamos dar um select asterisco from cliente e vamos executar isso aqui e olha o que vai acontecer. Não existe nada, eu não inseri nada no cliente. Então esse é o problema, essa é a razão da chave estrangeira, evitar que aconteça esse tipo de situação, né? Qual tipo de situação? Essa aqui, ó, de eu informar um cliente que não existe, né? Então olha só, isso foi possível fazer de forma errada porque eu não tenho foreign key aqui na minha tabela de venda, né? Eu tenho uma primary key. Então a primary key, o que ela vai fazer? Ela vai garantir que se eu tentar cadastrar de novo, ó, vou executar esse insert e tentar cadastrar, ó, ele deu erro, né? Perfeitamente correto. A chave primária fez a função dela, que é de não deixar duplicar o registro, né? Perfeito. Agora o que a gente vai fazer? Então agora nós vamos fazer essa alteração aqui em venda, né? Vamos fazer essa alteração, vamos botar em comentário esse código aqui também. E vamos fazer essa alteração aqui na nossa tabela de venda, que é justamente no sentido de criar a chave estrangeira. Então, eu vou fazer o seguinte, alter, table, venda, add constraint. O nome da constraint nós vamos chamar de fk underline cliente, porque veja bem, uma chave, uma tabela, ela pode ter mais de uma chave estrangeira, ao contrário da chave primária, né? A chave primária a gente viu que ela não que ele só pode ter uma, mas na chave estrangeira pode ter várias, né? Porque vamos pegar um exemplo. Venda está relacionada ao cliente. Venda pode estar relacionado à transportadora. Quem é o transportador que vai fazer a entrega, né? Venda pode estar relacionada ao vendedor, porque vai calcular comissão, né? Então tem uma série de coisas aí. Então por isso que ela pode ter mais. Então vamos dar um nome aqui, foreign, que esse é o comando então, add constraint, foreign key. E agora aqui eu vou passar entre parâmetro o campo local que representa o cliente. Nesse caso aqui o ID cliente, né? Então eu vou passar aqui o ID cliente, é ele que vai armazenar a chave. E olha só, agora eu tenho que dizer para onde essa chave aqui aponta, para onde esse registro vai apontar. Então nós vamos dizer o seguinte, referências, que seria para onde ele está apontando. Então, para a tabela, qual é a tabela que ele vai apontar? Para a tabela de cliente, né?
Então, na tabela de cliente. E na tabela de cliente, então, eu tenho que informar aqui a coluna em cliente que representa a chave primária. Então, nesse caso, aqui em cliente, quem é a chave primária? O CPF, né? Então, eu vou ter que estar colocando aqui o CPF. E aí, agora, então, vamos executar para ver se realmente isso funcionou. Beleza, aqui já deu o primeiro problema, né, pessoal? Olha o primeiro problema que nós temos aqui. Foreign Key Constraint, FK Cliente, cannot be implemented. Detalhe, Key Columns, ID Cliente, que é aqui na tabela, está criando a chave, and CPF, are often compatible types, integer and character variant. O character variante seria o varchar, né? Então, o que está dizendo aqui é o seguinte, que o cliente, que o CPF e o ID cliente, então eles têm que ter o mesmo tipo de dado, né? Então aqui nós temos duas abordagens. Ou nós mudamos o CPF do cliente, vamos voltar aqui, ou nós mudamos o CPF do cliente para um outro valor, ou a gente muda o ID cliente aqui, né? Ou a gente coloca o CPF como inteiro, né? Que é difícil para fazer isso. Ou a gente coloca aqui o ID cliente como varchar. Então, olha só, vamos fazer o seguinte. Vamos ver se a gente consegue mudar o tipo, né? Vamos ver se a gente consegue mudar o tipo dessa tabela para que o ID cliente aqui ele fique como uma string. Então, vamos lá. Alter, table, venda, alter, column, ID cliente. Qual que é o tipo atual dele? É int. O tipo que a gente quer que fique um varchar de 14. Talvez ele já não deixe porque a gente já tem dado, né? Vamos ver se vai funcionar aqui. Vamos executar. Não, ele tem um erro. Aqui tem um probleminha aqui nesse comando. Mas então a gente faz assim, ó. A gente faz assim. Vamos facilitar para nós, para a gente não ter que estar fazendo muito alter, não ter que estar excluindo o registro que já foi colocado. A gente faz assim, ó. A gente vem aqui, vamos colocar em comentário esse aqui para não executar também. Nós não queremos que execute por enquanto essa alteração. E o que a gente vai fazer? Nós vamos eliminar a tabela de venda, né? Então vamos eliminar a tabela de venda com qual comando? Com o comando drop. Drop table venda. Nós já vimos isso, né? Drop table venda. E aí nós vamos criar novamente a tabela de venda. Só que o ID cliente aqui vai ser então o varchar, varchar de 14, que seria o mesmo tamanho lá do CPF. Muito bem. Feito isso, então vamos rodar isso aqui. Show de bola. Vamos ver se a gente criou aqui, então criou a tabela de venda de novo, né? Criou a chave primária que a gente tinha visto, mas a chave estrangeira ele não criou. Então a chave estrangeira a gente vai colocar em comentário isso aqui. Opa. Colocar em comentário aqui. E agora nós vamos desabilitar então aqui esse alter para a gente criar a chave estrangeira. E vamos criar aqui a chave estrangeira. Opa, eu não tinha ninguém selecionado, né? Então vamos rodar isso aqui. Ele deu erro, ó, a relação FK cliente já existe. Pronto, já criou. Então agora já está funcionando aqui, ó, a chave estrangeira já existe, né? Então o que vai acontecer agora? Deixa eu tirar, eu botar isso aqui em comentário, vamos colocar aqui mais para cima. E agora vamos tentar inserir, né? Vamos tentar inserir um registro, que a gente viu que antes inserimos com facilidade. Mas agora olha o que vai acontecer. Eu vou tentar inserir esse mesmo registro, né? Por enquanto a gente não tem nada. Vamos ver que a gente não tem nada, acabamos de criar a tabela, né? Então se a gente vir aqui executar, não tem nada, né? Então vamos executar isso aqui.
o insert, né? Opa, vou botar em comentário do cliente. Vamos executar isso aqui agora. Olha o que ele deu. Outro erro que é importante vocês prestarem bem atenção nesse erro aqui. Deixa eu vou tentar ver se eu consigo dar um zoom aqui. Mas olha só, o que ele está dizendo? Insert or update on table vendas viola, né, a restrição de foreign key. Ou seja, o ID cliente 10 que você está tentando inserir, ele não está presente na tabela de cliente. Show de bola, então agora funcionou a nossa chave estrangeira. Qual que é o propósito da nossa chave estrangeira? Era justamente garantir que só possa realizar uma venda para um cliente que já existe. Então agora o que a gente vai fazer? Vamos criar aqui um insert into cliente e vamos cadastrar um cliente, né? CPF, vamos colocar aqui então o CPF, o nome e deixa eu ver quais os campos que tem aqui que eu não lembro mais, e o e-mail. Vamos criar o nosso registro de cliente. Valores, então vamos colocar lá o registro 10 é o José, e o e-mail é o josé@gmail.com. Muito bem. Então agora vamos fazer o seguinte, agora eu vou inserir esse cliente, inserir ele, show de bola, parece que ele funcionou, né? Vamos ver se realmente funcionou. Eu vou selecionar aqui, só vou selecionar para executar somente esse script para consultar o cliente. Tá ali, ó. Então eu tenho o cliente código 10. Então agora vamos ver o seguinte, nós vimos que deu erro a inserção da venda, né? Então vou selecionar novamente a venda aqui só para confirmar. Ó, quando eu tentei executar a venda, ó, ela deu erro, então não inseriu nada. Agora eu vou inserir a venda. Agora pensa o seguinte, novamente eu estou informando para o código 10. Se eu tentar executar, ó, não deu erro agora. E agora eu vou consultar, né? Então eu vou consultar a venda e tá ali, ó. A nossa venda acabou de ser inserida, né? Agora então ela foi cadastrada. Né? Percebo que no início do vídeo nós conseguimos inserir. Por quê? Porque a gente não tinha criado ainda a chave estrangeira, né? Aí depois, quando nós criamos a chave estrangeira, nós tentamos inserir o registro 10, não conseguimos inserir. Por quê? Porque existia agora uma chave estrangeira, né? E a chave estrangeira então estava ali no sentido do que a gente diz assim, ele estava tentando garantir, né, como função então ali da chave estrangeira, garantir a integridade referencial. Isso é o que vocês vão encontrar na literatura. O que quer dizer isso? O que ele entende por integridade referencial? Significa que ele só vai aceitar um dado que ele consiga identificar lá na tabela de referência. Ou seja, se eu tentar informar o 10 aqui, o que ele fez no momento da inserção aqui em venda? Ele foi lá na tabela de cliente, cujo campo ele está apontando assim pela chave estrangeira, né? Se a gente olhar aqui, ó, né, pela chave estrangeira, ó, o cliente, né, local, que é onde eu estou tentando inserir aqui, o 10 é o ID do cliente, ele está apontando para o CPF aqui em cima na tabela de cliente. E se você olhar aqui na tabela de cliente, o CPF é a chave primária, né? Então, outra regra, né, a chave estrangeira ela garante a integridade porque ela está apontando para um registro que ela tem certeza que é único, né? Então, então ela sempre vai apontar para a chave primária. Então, dessa forma, nós garantimos o relacionamento entre tabelas, né? Então, o que a gente tem aqui? Deixa eu pegar um exemplo aqui só no Paint para a gente entender. O que a gente fez aqui? Nós temos, então, aqui inicialmente, nós temos aqui, então,
vamos pensar aqui a tabela de cliente e a tabela de venda, né? Então vamos pensar aqui, ó, cliente. E nós temos aqui uma outra tabela, que é a tabela de venda. E o que a gente diz é o seguinte, que existe aqui entre eles uma linha imaginária que une os dois, né? Existe uma linha imaginária, que aqui quando a gente pensa em modelos, existe uma linha imaginária ligando cliente e venda. Essa linha imaginária no banco de dados, ela é representada pela foreign key, né? A foreign key vai estar representando no banco de dados essa linha imaginária. E daí o que acontece? Aonde a gente cria a chave? Para criar a chave, definir em qual das tabelas você cria a chave nesse relacionamento, tem um conceito que é chamado de cardinalidade, né? Então o que acontece? Vamos pensar o seguinte, um cliente, ele pode estar em várias vendas, né? Então eu digo que aqui existe uma cardinalidade de N. Ou seja, um produto para N vendas. Agora a venda, eu não consigo fechar a venda se não tiver um cliente. Então a venda aponta para um cliente, né? Então na prática o que acontece? O Zezinho aqui do nosso exemplo, ó, aqui ó, por exemplo, eu coloquei somente um cliente para nossa venda, o Zezinho, código 10. Mas eu posso vir aqui ó, e colocar a venda código 2 também para o Zezinho. Vamos colocar aqui que seja lá um valor de 500, né? E se eu executar esse código aqui, o que vai acontecer? Eu inseri mais uma venda, tá vendo? Ó, tanto a venda 1 como a venda 2 é do Zezinho, né? Então aqui o que a gente está dizendo? Que um cliente ele pode estar em N vendas, né? Pode estar em nenhuma, inclusive, né? Eu posso cadastrar o cliente e não ter feito nenhuma venda para ele. Ou ele pode estar em 1, 2, 10, 15 vezes, né? Toda vez que ele faz uma venda, é mais um registro. E a venda, então, ela sempre vai estar apontando, né, para esse cliente. Como esse cliente aqui, então, eu posso cadastrar ele sem cadastrar a venda, nós dizemos que esse cliente ele é uma entidade forte, uma tabela forte, né? E como venda ela depende do cliente, né? Veja que agora que eu tenho a chave estrangeira, eu não consigo cadastrar a venda sem ter um cliente cadastrado. Então eu digo que essa venda ela é uma entidade forte. Opa, desculpa, uma entidade fraca. Com esse raciocínio, a gente descobre quem vai ter a chave. A chave, então, a gente vai colocar sempre na entidade fraca. Ou seja, naquela entidade que é dependente da outra. Que foi exatamente como a gente fez aqui, então, no nosso modelo, né? Aqui do nosso modelo, veja, criamos o cliente tranquilamente, ó, eu posso criar aqui, ó, vamos pegar aqui, por exemplo, vamos criar de novo aqui o cliente 11, para a gente ficar mais claro ainda, né? O João. Eu posso criar esse cliente aqui, ó, e veja que o João, ele está lá na minha base de dados, né? O João, ele está lá na minha base de dados, mas se você olhar, nós não temos nenhuma venda por João, mas ele já está lá, né? Primeiro eu preciso cadastrar o João para depois associar o João a uma venda, né? Então por isso que nós dizemos que o cliente é a entidade forte e venda então é a entidade fraca.